Chega a 2.800 o número de mortes provocadas pelo terremoto no Marrocos. Volta a chover no Rio Grande do Sul e governo libera pacote de ajuda aos desabrigados. Catarinenses fazem corrente de solidariedade para mandar carretas com toneladas de doações ao estado vizinho. Presidente Lula volta atrás e não garante que presidente russo Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil. Procuradores vão ao STF tentar reverter decisão que anulou denúncias da Odebrecht na Lava Jato. A Associação de Consumidores entra com nova ação para garantir direito de clientes que compraram passagens aéreas pela 123 Milhas. Aumenta o valor da recompensa pela captura do brasileiro que fugiu de presídio de segurança máxima nos Estados Unidos. E em dias de muito calor, o ideal para gatos é que os donos não economizem na água gelada. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Voltou a chover no Rio Grande do Sul e, segundo o último boletim da Defesa Civil do Estado, além de 46 mortos e 942 feridos, aumentou para 26.000 o número de desabrigados pela tragédia que começou na semana passada. 46 pessoas continuam desaparecidas. O ciclone extratropical, que atingiu 92 municípios, afetou 340 mil pessoas, de acordo com as estimativas do governo. Uma força-tarefa com cerca de 900 servidores atua nas buscas, resgates, identificação de corpos e reparos na infraestrutura. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, os prejuízos chegam a 1 bilhão e 300 milhões de reais. Para tentar de alguma forma ajudar nos reparos, além das ajudas destinadas aos municípios, o governo federal disponibilizou o repasse também via prefeituras de R$ 800 por cada desabrigado. Além disso, também foram enviados cerca de 20 mil cestas básicas. Em reunião com prefeitos das cidades afetadas, o governador Eduardo Leite anunciou a liberação de R$ 1 bilhão em financiamento por meio do Banco Estatal Banrisul. Desse total, cerca de R$ 300 milhões serão destinados ao setor agrícola, que, segundo o governador, foi um dos mais prejudicados pelas enchentes. R$ 500 milhões serão destinados a empréstimos para prefeituras e 100 milhões serão voltados para o financiamento imobiliário. E o que mais tem preocupado as autoridades gaúchas são as novas notícias sobre o tempo, que não são boas. A semana começou com a promessa de mais chuvas para uma parte do Rio Grande do Sul, mas precisamente no sul e uma pequena parte do oeste do estado. Depois de dias de trégua, os temporais deverão voltar e há inclusive o alerta para a possibilidade de alagamentos em algumas cidades. Apesar da possibilidade de temporais em parte do Rio Grande do Sul, o estado terá temperaturas altas. A capital, Porto Alegre, vai atingir a máxima de 32 graus Celsius. Ou seja, as condições de chuva podem estar fortes, mas com pancadas próximas do que vemos no verão em algumas regiões brasileiras. No total, a ajuda liberada pelo governo federal ao Rio Grande do Sul foi de R$ 740 milhões. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, foi conferir de perto os estragos ontem, acompanhado por vários ministros. Com o reconhecimento por parte da União, será possível acelerar o processo de liberação de recursos federais para cidades atingidas. O decreto 57.177 do Executivo Estadual abrange mais de 70 municípios que deverão solicitar o repasse através do protocolo do Sistema de Informações sobre Desastres. Todos os detalhes a respeito dos eventos adversos que causaram danos humanos e materiais serão de responsabilidade das prefeituras. De acordo com a Defesa Civil Estadual,
mais de 80 cidades foram afetadas. Neste domingo, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, visitou o Vale do Taquari e anunciou as medidas adotadas pelo governo federal. Entre elas, o repasse de R$ 741 milhões para as regiões atingidas. Foi criado um comitê interministerial permanente de trabalho e parceria com a região aqui do Vale do Taquari, com o governo do estado do Rio Grande do Sul. As Forças Armadas, através da Operação Taquari, também estão atuando em diferentes regiões do estado, onde as chuvas provocaram a cheia dos rios e deixaram desabrigados. O Comando Conjunto foi acionado para integrar as ações das três forças e apoiar o trabalho da Defesa Civil. Foi feito pelo Ministério da Defesa uma ação importante das Forças Armadas, com 8 aeronaves, botes, lanchas, batalhão de engenharia, equipamentos, tratores, caminhões, e hoje temos aqui mais de 900 militares aqui na região. O presidente em exercício também ressaltou a inclusão de um programa de prevenção aos desastres naturais no novo programa de aceleração do crescimento do governo federal. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, falou sobre a inclusão de municípios suscetíveis a eventos extremos em um decreto de estado de emergência permanente, visando obras continuadas. Estamos fazendo todo um suporte técnico-científico, Ministério de Ciência e Tecnologia, Meio Ambiente, cidades, Ministério de Desenvolvimento Regional e demais envolvidos para uma ação de prevenção dos eventos extremos em função da mudança do clima. E o estado de Santa Catarina, que já precisou de ajuda, agora é o palco de uma corrente de solidariedade aos vizinhos. Nas carretas de produtos arrecadados vão até brinquedos doados por crianças. Ser solidário é essencial e os catarinenses que já passaram por desafios sabem como a solidariedade é fundamental em um momento de extrema dificuldade, como o que os gaúchos estão vivendo após as enxurradas provocadas pelo ciclone extratropical que atingiu a região dos vales ao norte do estado. Os números da tragédia não param de crescer, assim como o dos esforços em ajudar aqueles que hoje mais precisam. Muito importante, principalmente a gente vendo, né, na televisão e tudo que está passando, e a gente com tanta coisa às vezes parado em casa que não aproveita. Acho muito importante, sim. Por isso que eu trouxe. Um estado que já passou por tantos problemas e já precisou de muita ajuda, agora se mobiliza para ajudar o Rio Grande do Sul, seu estado vizinho. Tudo que está chegando aqui está sendo separado, organizado e vai ser enviado para ajudar aqueles que perderam toda a sua história de vida. E essa triagem é feita por voluntários, um trabalho incessante das equipes das forças de segurança e de pessoas anônimas que chegam para fazer o bem. Isso, nós temos aqui a municipalidade, né, as secretarias envolvidas, a Defesa Civil, que é o governo de Criciúma, e também a Cruz Vermelha, Bombeiro Civil, Bombeiro Militar, Exército Brasileiro, parceiros que estão conosco aqui. Acontece muito também de as pessoas virem aqui doar, acabam vendo aqui a dimensão que está o nosso trabalho e acabam ficando também ajudando como voluntário. É o caso da Sarita, que há mais de 5 anos é voluntária da Cruz Vermelha, aposentada da Secretaria de Educação, que não esperou e correu para ajudar. E essa ajuda talvez venha daqueles também que menos entendam dessa situação. E é o que mais emociona. Quer ver quando chega a criança com a cartinha e com os brinquedinhos e com as roupinhas, mas eu quero entregar a cartinha. Entende? É uma campanha que motiva. Tanto adulto como criança, como jovens, todo mundo disposto a ajudar mesmo, é muito legal. A princípio, a expectativa é que apenas 2 carretas de doações fossem levadas como forma de ajuda. Mas agora, com toda essa força e o que mais ainda tem para chegar, uma outra será colocada à disposição para levar outras doações.
200 tornozeleiras eletrônicas foram colocadas hoje à disposição da Justiça de São Paulo, que serão colocadas nas pessoas presas em flagrante, mas dispensadas depois das audiências de custódia. A prioridade será dada às pessoas que foram detidas sob a acusação de violência doméstica. O programa assinado pelo governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, começou pela capital, mas, segundo a Secretaria da Segurança do Estado, até o fim do ano serão disponibilizadas 8.000 tornozeleiras para várias regiões do estado. Os roubos de motos de alta cilindrada cresceram quase 70% na cidade de São Paulo no primeiro semestre do ano. Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado, na comparação com o mesmo período do ano passado, as ocorrências saltaram de 462 para 781. Os roubos são mais frequentes porque essas motos costumam ficar em estacionamentos fechados, com mais segurança. E quando saem de lá, os bandidos atacam. A região que mais sofre é a Zona Sul. E nos fins de semana, principalmente aos domingos à noite, são os momentos prediletos dos bandidos. Os especialistas afirmam que essas motos são roubadas para que os criminosos ostentem durante os bailes funk. E no final, elas são abandonadas ou desmanchadas para a venda de peças. E veja a seguir, a Associação de Consumidores entra com nova ação para garantir direito de pessoas que compraram passagens aéreas pela 123 Milhas. E ainda, a presidente Lula volta atrás e não garante que presidente russo Vladimir Putin não será preso se vier ao Brasil. O presidente Lula voltou atrás e disse que caberá à justiça decidir se o presidente russo Vladimir Putin será preso se vier ao Brasil no ano que vem. As duas declarações foram dadas na Índia, onde Lula participou da reunião de cúpula do G20 e recebeu a presidência interina do grupo. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva recebeu de forma simbólica o martelo que representa a presidência do G20. O mandato do Brasil, no entanto, só começa a valer em dezembro deste ano e segue até novembro de 2024. Deste modo, o próximo encontro do G20 no ano que vem será sediado no Rio de Janeiro. No discurso de posse, Lula afirmou que a gestão brasileira à frente do G20 será pautada pela inclusão social e combate à fome, transição energética e desenvolvimento sustentável e reforma das instituições de governança global. Vivemos num mundo em que a riqueza está mais concentrada, em que milhões de seres humanos ainda passam fome, em que o desenvolvimento sustentável está sempre ameaçado, em que as instituições de governança ainda refletem a realidade de meados do século passado. Só vamos conseguir enfrentar todos esses problemas se tratarmos da questão da desigualdade. Durante o encontro do G20, os líderes das maiores potências econômicas do mundo assinaram a Aliança Global de Biocombustíveis, se dispondo a triplicar a produção de energias renováveis até 2030 e reduzir o uso de combustíveis fósseis para cortar as emissões de gases do efeito estufa. Além disso, ao final da 18ª cúpula do G20, os chefes de Estado assinaram uma declaração conjunta afirmando que trabalhar pela paz é a melhor saída para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O presidente Lula comemorou a assinatura do documento e disse que o mundo já está cansado deste conflito. No fim de semana, durante uma entrevista na Índia, Lula afirmou que se Putin vier ao Brasil, não será preso. Devido às violações dos direitos humanos, o presidente russo tem um mandado de prisão expedido pelo Tribunal Penal Internacional, do qual o Brasil é signatário. No entanto, em uma nova declaração, Lula recuou e afirmou que prender ou não Vladimir Putin é uma decisão da justiça brasileira. Se o Putin decidir ir ao Brasil, quem toma a decisão se vai prendê-lo ou não é a justiça, não é nem o governo, nem o Congresso Nacional. Eu espero que tenha acabado a guerra, espero que o tribunal tenha feito a sua posição para que a gente possa votar à normalidade.
Além de participar do G20, Lula teve reuniões bilaterais, uma com o presidente francês Emmanuel Macron e uma com Ursula von der Leyen, secretária da União Europeia. Na pauta, detalhes do acordo entre Mercosul e União Europeia. Lula avalia que já está na hora do acordo ser concluído, mas pede revisão de alguns termos estabelecidos pela União Europeia. O presidente brasileiro também se reuniu com o príncipe Mohammed bin Salman, primeiro-ministro da Arábia Saudita. Lula e o príncipe conversaram sobre investimentos em infraestrutura e energia verde. Mohammed bin Salman foi o príncipe que deu a Jair Bolsonaro as joias milionárias que revelaram um possível esquema de venda de presentes oficiais no governo passado. Ao falar com a imprensa, Lula afirmou que o acordo de delação premiada de Mauro Cid, apontado como operador do esquema, poderá comprometer Bolsonaro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, negou às defesas do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro o acesso ao depoimento prestado pelo tenente-coronel Mauro Cid à Polícia Federal no inquérito que apura a venda ilegal de joias recebidas por comitivas do governo Bolsonaro durante viagens oficiais. A decisão foi tomada com base nos termos do acordo de delação homologado no último sábado entre Mauro Cid e a Polícia Federal. O Palácio do Planalto encomendou um estudo para substituir o Aerolula, o avião utilizado pelo presidente durante suas viagens. Lula quer um avião mais confortável, que comporte, além dos equipamentos da atual aeronave, uma sala de reunião e uma suíte com cama de casal, além de um chuveiro. A FAB já encontrou um aparelho usado com pouco tempo de voo que pode ser adaptado, mas o custo seria de quase 400 milhões de reais. A presidência não definiu se vai fechar acordo para comprar o avião. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, cresceu e ultrapassou o terminal Guarulhos nas maiores rotas domésticas do mercado aéreo do Brasil. A informação foi obtida por um levantamento feito pela Folha com base em dados públicos disponibilizados pela ANAC. O levantamento considera os 5 trechos domésticos com maior fluxo de passageiros no país e avalia apenas os 7 primeiros meses de cada ano, entre 2010 e 2023. Segundo dados da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, o trecho mais movimentado do país, que é a ponte aérea São Paulo-Rio de Janeiro, é liderado por Congonhas já há alguns anos. E no ano passado, o terminal localizado na zona sul da capital paulista passou a ocupar mais 2 posições das rotas de maior destaque no Brasil, com destino a Porto Alegre e Brasília. Depois disso, nos primeiros 7 meses desse ano, Congonhas também encabeçou o 4º trecho doméstico de maior volume de passageiros, que é a rota São Paulo-Confins, em Minas Gerais. Desde março de 2023, Congonhas opera com capacidade de 44 pousos ou decolagens por hora, 36 para aviação comercial e 8 para aviação geral, que inclui aí as aeronaves de pequeno porte e também os jatos executivos. Só que mesmo com o aumento na movimentação e liderança nos principais voos domésticos, o fluxo aqui no aeroporto ainda permanece abaixo do nível pré-pandemia. No último mês de maio, o cenário se reverteu um pouquinho, com 7,5 milhões de passageiros transportados no mercado doméstico, o que dá aí cerca de 250 mil passageiros a mais do que no mesmo período de 2019. Em junho, também foi registrada uma ligeira alta no número de viajantes, mas em julho o número caiu novamente e ficou abaixo do registrado antes da chegada da Covid-19. Bem, apesar desse atual destaque do aeroporto de Congonhas nos voos domésticos, ele ainda é alvo de críticas devido à sua capacidade limitada e também sofre com muitas reclamações dos vizinhos devido ao excesso de ruídos aqui na região.
É uma nave espacial usada nas gravações do primeiro filme de Star Wars, lançado em 1977, está em leilão, com preço inicial de quase R$2 milhões. O modelo, que estava há décadas desaparecido, é um caça original X-Wing. Ele foi encontrado na coleção pessoal do designer Greg Jein, nomeado diversas vezes para o Oscar, que faleceu em maio do ano passado. O modelo tem pouco mais de 50 centímetros. Ele está decorado com arranhões e marcas de batalha, além das duas alas superiores pintadas com uma única faixa vermelha, o que mostra que era o líder de um esquadrão. A miniatura foi uma das 4 naves construídas para filmar o clássico das telonas. E o preço milionário, para arrematar, é o menor dos problemas. Para os fãs do filme, a chegada da nave no mercado de leilões representa o auge dos artefatos de Star Wars. O Brasil e o Japão vão dispensar, a partir do dia 30 deste mês, a apresentação de vistos dos turistas dos dois países. Segundo o que foi publicado no Diário Oficial de hoje, a medida valerá até setembro de 2026. Mas será preciso provar que a viagem de brasileiros ou japoneses não é encontrar empregos e que tem a duração máxima de 90 dias. A Associação Brasileira da Cidadania e do Consumidor de Mato Grosso do Sul ingressou com uma ação coletiva, solicitando uma liminar para garantir os direitos dos clientes. Esta é a confirmação de compra de Márcia Rezende, que marcou a viagem para o começo de outubro. Gastou pouco mais de R$ 1.400 e agora, para poder seguir, teve de tirar ainda mais dinheiro do bolso. O fato de ter toda a documentação e não conseguir sequer reembolso revolta. De se sentir lesada porque confiou numa companhia, né? Se programou para tal evento, no caso a viagem, né? Com já hospedagens pagas, com dias de férias já agendados, né? Então fica realmente complicado sentar e esperar, né? No último dia 29, com a alegação de ter perdido praticamente todos os clientes devido à confusão da linha Promo, a 123 Milhas entrou com pedido de recuperação judicial. O que pode acontecer com isso? Em dado momento, durante o processo, a empresa pode procurar os consumidores e, por exemplo, pagar menos, oferecer 60% ou 70% do valor pago pela pessoa. Agora, o que pode acontecer também é de perder tudo. Então, nesse sentido, uma associação aqui de Campo Grande entrou com um processo, uma ação coletiva. Para beneficiar todos aqueles consumidores que querem fazer valer aqueles direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, que é ter exatamente o serviço contratado, executado, ou a troca daquela viagem por uma outra no futuro, ou a desistência do contrato e o recebimento do dinheiro de volta. O consumidor tem essas 3 opções e nós estamos querendo fazer valer isso através da ação civil pública ou coletiva. Ou seja, a orientação para o consumidor é acompanhar a recuperação judicial e também a ação proposta pela ABSECOM. O grande risco é o seguinte: se ele não aceitar um acordo da 123 Milhas e continuar esperando pelo resultado da ação, corre o risco da 123 Milhas via quebrar e ele não receber aquilo que ele almeja mais na frente. Começando mais uma semana no mercado financeiro, os investidores repercutiram o maior alívio com a economia chinesa e seguiam na expectativa pelos indicadores de inflação do Brasil e dos Estados Unidos, que devem ser divulgados ainda nesta semana, o que fez o dólar ter uma queda de 1,02%, fechando em R$ 4,93. Já a Bolsa de Valores fechou em forte alta nesta segunda-feira, de 1,36% aos 116.883 pontos. 10 milhões de pessoas com dívidas de até R$ 100 já tiveram seus nomes desnegativados através do programa Desenrola, do governo federal. Dados mais recentes da Federação Brasileira de Bancos apontaram que foram negociados 11 bilhões e 700 milhões de reais exclusivamente pela faixa 2 do Desenrola, que abrange a população com renda de 2 salários mínimos a R$ 20 mil por mês. Já são mais de 1,5 milhão de contratos negociados e 1.250.000 beneficiados de 17 de julho a 1º de setembro. E veja a seguir:
passa de 2.800 o número de mortes provocadas pelo terremoto no Marrocos. E Veja também aumenta o valor da recompensa pela captura do brasileiro que fugiu de presídio de segurança máxima nos Estados Unidos. A nova variante da Covid está dando mais trabalho às autoridades de saúde do Rio de Janeiro, que decidiram intensificar as informações à população. Até porque não param de aumentar os números de atendimentos e internações. Os casos de Covid-19 estão crescendo nas unidades de pronto atendimento da rede estadual do Rio de Janeiro nas últimas semanas. O aumento foi registrado nos testes rápidos e PCRs. Por isso, a Secretaria Estadual de Saúde lançou um boletim com dados da doença no estado, com o monitoramento das informações sobre o vírus. A ideia é atualizar a população com simplicidade. A última semana de julho deste ano, a taxa de positividade da Covid-19 era de 2,5%. Já a primeira semana de setembro chegou a 18%. Segundo o município do Rio, os moradores que tomaram a vacina bivalente contra a Covid-19 totalizam em aproximadamente 29% daqueles com mais de 12 anos de idade. A Secretaria Municipal de Saúde afirmou que também há um registro de crescimento dos casos nas unidades da capital. A positividade dos testes está em 11%, devido à circulação da nova variante EG, uma subvariante da Omicron. A recomendação da Secretaria é que as pessoas que ainda não receberam reforço com a vacina bivalente procurem uma das unidades de saúde na cidade. O Supremo Tribunal Federal recebeu um recurso da Associação Nacional de Procuradores da República, questionando a decisão do ministro Dias Toffoli, responsável por anular todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. O pedido será analisado pela segunda turma da Corte. A entidade colocou em sua manifestação diversos trechos onde apontou que o processo foi julgado de maneira isolada pelo ministro e não poderia avançar em questões disciplinares. De acordo com a associação, só as instâncias de correição do Judiciário e do Ministério Público poderiam averiguar se houve desvio na conduta dos integrantes da Lava Jato. Agora o recurso vai ser analisado pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, composto por 3 ministros críticos da Operação Lava Jato, Gilmar Mendes, Dias Toffoli e Fachin, que podem manter a decisão. Além do pedido de associação de procuradores, a Associação Nacional de Juízes Federais também deve recorrer. Os 2 órgãos são representantes de procuradores e juízes federais, funções que eram exercidas por Dallagnol e Moro. Apesar de os 2 serem os nomes mais emblemáticos da força-tarefa, a ordem de Toffoli de investigação das autoridades se estende a todos que atuaram na Lava Jato. Mesmo o Supremo sendo considerado a última instância de julgamento do judiciário brasileiro, existem várias etapas que um processo passa dentro da corte. As decisões podem ser só de um ministro, da turma ou do plenário, com todos os ministros. Como a anulação do acordo de leniência da Odebrecht foi uma decisão única de Dias Toffoli, os questionamentos sobre ela vão para a segunda turma. Na semana passada, Toffoli deu uma decisão anulando todas as provas obtidas através de um acordo de leniência sobre a Odebrecht. A atitude do ministro ganhou cunho político, após ele classificar a prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva como um dos maiores erros judiciários do país. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi internado hoje no Hospital Nova Star, na zona sul da capital paulista. Amanhã, a partir das 6h30 da manhã, ele deve ser submetido a 2 cirurgias, uma no estômago e uma no intestino. O procedimento para a correção de um desvio no nariz foi adiado para outubro ou novembro. Desde que recebeu uma facada durante a campanha presidencial de 2018, Bolsonaro já passou por 4 operações. O nome de Danilo Cavalcante agora faz parte da chamada lista vermelha da Interpol, ao lado de outros criminosos de alta periculosidade que conseguiram fugir da cadeia.
A recompensa por informações que levem ao encontro do brasileiro que matou sua namorada aumentou para 25 mil dólares, cerca de 123 mil reais. A lista vermelha da Interpol é uma ferramenta de cooperação policial internacional que auxilia na localização de pessoas procuradas para a extradição. Pelo menos 400 agentes das forças locais, estaduais e federais estão realizando buscas pelo criminoso em uma área de floresta na Pensilvânia. Um dos motivos dos policiais estarem tão empenhados em procurarem Danilo no meio do mato é o fato dele já ter trabalhado como lavrador e já ter usado a floresta para se esconder em 2017, após matar a tiros um homem no Tocantins. Os policiais envolvidos no caso disseram ter visto novamente o brasileiro em câmeras de segurança na última madrugada. De acordo com os militares, Danilo tentou buscar ajuda de um ex-colega de trabalho, porém a pessoa procurada pelo brasileiro não estava em casa. Neste domingo, a televisão norte-americana divulgou novas imagens que mostraram a nova aparência de Danilo. Agora ele está sem barba e provavelmente usa uma camiseta branca, calça verde ou cinza na prisão e tênis branco. Além disso, foi constatado que Danilo usou uma van roubada para se locomover na cidade. Em entrevista coletiva neste domingo, a polícia da Pensilvânia informou que a irmã do foragido foi presa pelo órgão de imigração e alfândega dos Estados Unidos. Ela estava em situação irregular no país e agora vai enfrentar um processo de deportação. Após 4 dias do abalo sísmico que atingiu Marrocos, o drama no norte da África ainda segue. Até o momento, são mais de 2.800 mortes confirmadas. As buscas correm contra o tempo para tentar salvar de alguma forma possíveis vidas que ainda podem estar debaixo dos escombros. Pelo lado do governo marroquino, o discurso é de que as autoridades responderam de forma eficiente ao abalo sísmico, mas o que é dito e mostrado por moradores e pelas mídias internacionais é que a reação vem sendo lenta e descoordenada. Muito se fala ainda sobre a falta de postura do principal líder e rei do Marrocos, Mohamed VI, que ainda não visitou as regiões atingidas pelo tremor, onde as esperanças de encontrar sobrevivente entre os escombros diminuem. Muitos sobreviventes seguem sem energia ou contato telefônico, algo que alimenta a onda de críticas ao governo. Em algumas áreas reduzidas a pó pelos tremores, os próprios moradores se mobilizam para coordenar esforços de socorro e auxiliar nas buscas. Para responder às críticas, o primeiro-ministro marroquino Aziz Akhnout participou de uma reunião de emergência e informou que as equipes de resgate começaram a alcançar as vilas mais fortemente atingidas pelo tremor, localizadas em áreas remotas de montanhas. Além desses lugares, muitos outros assentamentos ainda esperam auxílio. Mas em meio a todo o caos, uma dificuldade atrapalha os trabalhos das autoridades e dos socorristas. É que algumas estradas na Cordilheira de Atlas, epicentro do terremoto, a 71 quilômetros de Marrakech, continuam bloqueadas desde o terremoto de sexta. Até o momento, pouca ajuda internacional foi realmente aceita pelo governo marroquino. Somente socorristas do Reino Unido e da Espanha foram autorizados a entrar no país. A Cruz Vermelha Internacional fez um alerta sobre a importância da ajuda humanitária, que, segundo a própria organização, pode ser necessária durante meses ou até mesmo por anos. A Ucrânia deu um passo importante para o comando do Mar Negro. A retomada de controle de plataformas de petróleo e gás na região da Crimeia pode ter sido considerada uma etapa grande para as ações bélicas russas. As plataformas estavam sob o controle russo desde 2015, um ano após terem anexado a Crimeia, que utilizava as plataformas de petróleo e gás para fins militares desde o início da ofensiva em grande escala em fevereiro do ano passado.
Perguntado sobre essa retomada, o governo russo não comentou as declarações. O vídeo divulgado pela inteligência militar ucraniana mostra unidades de elite se aproximando de uma plataforma a bordo de pequenas lanchas rápidas e, em seguida, entrando no local, banhando a Ucrânia, a Rússia e 3 países da OTAN. O Mar Negro se tornou um dos principais teatros de guerra na Ucrânia desde a decisão de Moscou de encerrar o acordo que garantia a exportação de grãos ucranianos em julho. Mas não só pelo mar, a contraofensiva ucraniana tem se sobressaído. O Ministério da Defesa da Ucrânia reivindicou nesta segunda-feira avanços no sul do país, onde o exército registrou progressos nas últimas semanas, e no leste, perto de Bakhmut. Apesar da dificuldade com as linhas de defesa fortalecidas construídas pelos russos, os campos minados, trincheiras e armadilhas antitanques, Kiev afirma que espera avançar no sul. A vice-ministra da Defesa ucraniana, Hanna Maliar, afirmou que as forças do país continuam suas operações ofensivas no sul e avançaram constantemente nos últimos dias. Maliar afirmou ainda que quase 2 quilômetros quadrados de território foram liberados perto de Bakhmut. No total, 49 quilômetros quadrados foram liberados nos flancos da cidade desde o início da contraofensiva ucraniana em junho. A vice-ministra registrou ainda uma tomada da parte de uma região próxima da cidade de Avdiivka, outro ponto de tensão da frente de batalha atual. Pouco a pouco, a Ucrânia tem conseguido ganhar fôlego na batalha e reconquistando algumas partes importantes de seu território. E a seguir, pesquisadores da Unicamp desenvolvem mecanismo para combater a obesidade sem a necessidade de cirurgia bariátrica. E ainda em dias de muito calor, o ideal para os gatos é que os donos não economizem na água gelada. Um dispositivo gástrico capaz de estimular os hormônios que promovem a sensação de saciedade e ajudam a controlar quadros de obesidade severa foi desenvolvido por pesquisadores da Unicamp. A prática menos invasiva deverá ser uma alternativa à bariátrica e ao balão gástrico em um futuro próximo. O dispositivo criado pelos pesquisadores é composto por eletrodos e um gerador com bateria. E esses eletrodos são instalados na parede gástrica. No organismo, o aparelho faz uma conexão entre a atividade elétrica do estômago e as respostas hormonais do sistema nervoso central. Ele consegue controlar, gerar e conduzir os sinais necessários para estimular a parede gástrica do paciente. Para realizar os primeiros testes com o equipamento, foram observados 3 grupos de porcos pelo período de 30 dias. O primeiro grupo permaneceu com o dispositivo ligado. O segundo teve o dispositivo implantado, mas desligado. E o terceiro ficou no mesmo local dos demais, mas sem intervenções. Os 2 primeiros grupos passaram por cirurgias para implantar o dispositivo no corpo por meio de um corte no abdômen. Os testes mostraram que os porcos do primeiro grupo deixaram de ganhar peso dentro da curva de crescimento, mesmo possuindo a mesma alimentação que os outros grupos. De acordo com os desenvolvedores do dispositivo, sua criação aconteceu pelo aumento da obesidade em quase todo o mundo, inclusive em pessoas mais jovens. A tecnologia pode ser uma alternativa para casos de obesidade grave e que não respondem a tratamentos convencionais, como reeducação alimentar, atividade física e acompanhamento nutricional para a perda de peso. A ideia é que ele seja menos invasivo que a cirurgia bariátrica e mais eficiente que o balão gástrico. Agora, os pesquisadores estão realizando uma nova rodada de experimentos, principalmente para entender se a eletroestimulação gástrica modula os hormônios da fome e da saciedade e se tem outros mecanismos envolvidos neste processo. Essa nova fase de estudos deve durar pelo menos 2 anos e dessa vez eles serão realizados em porcos adultos.
E ainda falando em saúde, cientistas criaram um dispositivo capaz de analisar pequenas moléculas do sangue para detectar doenças. O aparelho é semelhante ao teste de diabetes. Com uma simples agulhada no dedo, pode ser capaz de identificar até mesmo o Alzheimer. O lado mais importante dessa criação é que, com a possibilidade de detectar doenças em casa, o autocuidado do ser humano ficaria mais acessível. A detecção precoce de sinais da doença pode significar que os pacientes poderão obter a ajuda de que precisam e fornecer garantias a amigos e familiares. Como forma de exemplo, o sistema atual já pode identificar se alguém sofre de Covid longa inspecionando uma única gota de sangue. O teste requer apenas 10 microlitros de sangue, ou seja, 3.000 vezes menos do que os 30 ml de sangue normalmente necessários para exames hospitalares de rotina. Ele funciona usando nanopartículas de ouro impressas em uma série de pontos sensores. Os testes são atualmente realizados em um instrumento de bancada, mas a equipe está em processo de desenvolvimento de um dispositivo portátil que possa ser usado em residências. O dispositivo, que a equipe está projetando para uso com um aplicativo de iPhone, custaria cerca de 300 euros, ou seja, em torno de R$ 1.500. A pesquisa realizada na Universidade de Exeter, no Reino Unido, criou um dispositivo que mede os níveis de uma proteína chamada Tau, que é notória por ser encontrada em grandes quantidades no cérebro de pacientes que sofrem com a demência. O site norte-americano Streets Insider fez uma lista com algumas coisas esquisitas que só são encontradas aqui no Brasil. A relação conta com comidas, lugares e até hábitos. A lista conta com diversas coisas que para nós brasileiros são comuns, mas que alguns estrangeiros podem achar estranho e até mesmo inconveniente, como, por exemplo, escovar os dentes em público. De acordo com os norte-americanos, a prática comum no Brasil não é conveniente em muitas partes do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Assim, os estrangeiros consideram que a higiene é muito importante no Brasil, desde a escovação regular dos dentes até evitar tocar nos alimentos com as mãos. Outro ponto apresentado pela pesquisa foi a culinária brasileira, principalmente a buchada de bode, prato típico do Nordeste brasileiro. A origem desse prato está ligada à tradição dos vaqueiros e criadores de gado, que aproveitam todas as partes do animal, inclusive o estômago, conhecido como bucho. A relação também mostrou alguns animais, como pato, galinha e porco, que muitas famílias brasileiras possuem de estimação, mas que para eles seria um absurdo dar o mesmo tratamento que se dá para um cachorro, por exemplo. A moda de praia não ficou de fora da relação norte-americana. A famosa canga de praia também é vista com estranheza pelos estrangeiros, mas para os brasileiros ela é de grande serventia, já que pode ser usada como toalha de praia para deitar na areia e até mesmo ser usada como vestido pós-praia, lenço, saia ou até mesmo uma manta para o sofá ou para a cama. 3 jogadores brasileiros foram afastados do futebol pelo resto da vida. A decisão tomada hoje pela FIFA atingiu Igor Catatal, Matheus Felipe e Gabriel Tota. Atualmente, eles estão sem clube e foram punidos pelo envolvimento no escândalo das apostas esportivas, que está sendo investigado em uma CPI da Câmara dos Deputados. Em consequência da operação Penalidade Máxima, outros 8 atletas foram suspensos de 1 a 2 anos. Todos podem recorrer. Uma das jogadas mais comuns do futebol, a cabeçada, pode causar danos irreversíveis ao cérebro. Tanto que a prática de cabecear a bola foi proibida de ser realizada por crianças de até 11 anos nos Estados Unidos.
Um estudo publicado em uma revista norte-americana apontou que jogadores de futebol universitário do sexo masculino desenvolveram um desequilíbrio persistente nos níveis de proteínas em suas correntes sanguíneas imediatamente após praticarem cabeceios. De acordo com especialistas, esse tipo de desequilíbrio pode indicar processos patológicos emergentes dentro do crânio dos jogadores. Já uma outra pesquisa norte-americana mostrou que jogadores profissionais aposentados na Grã-Bretanha que relataram cabecear a bola mais de 5 vezes em média por jogo ou treino durante suas carreiras se mostraram muito mais propensos a sofrer declínio cognitivo mais tarde em vida do que jogadores que cabecearam com menos frequência. De acordo com um grupo de médicos e especialistas, o ato de cabecear pode causar efeitos prejudiciais ao cérebro, pois o movimento rápido do crânio durante a cabeçada produz deslocamento entre o cérebro e o crânio e esticamento do tecido cerebral. Esses impactos podem causar deslocamentos, torcer e mexer com o tecido cerebral dentro do crânio, pois o material do cérebro é muito macio e maleável, semelhante à consistência da gelatina. No ano passado, pesquisadores noruegueses rastrearam os níveis e tipos de microRNAs, que são moléculas especializadas envolvidas na atividade genética, na corrente sanguínea de jogadores de futebol profissionais depois de praticarem cabeceios. A pesquisa mostrou que alguns RNAs contribuíram para a inflamação do cérebro e aumentaram por várias horas após as cabeçadas. Essa inflamação pode contribuir para o desenvolvimento de demência e outros problemas cerebrais degenerativos. Historicamente, os estudos mostraram fortes ligações entre futebol e demência, especialmente nos níveis mais altos do esporte. Um estudo realizado em 2021 com quase 8.000 escoceses ex-jogadores profissionais descobriu que eles tinham, em média, cerca de 4 vezes mais chances de desenvolver algum problema neurodegenerativo, como a demência, do que outros escoceses. E esses riscos foram menores para os goleiros, que raramente cabeceiam a bola, e maiores para os zagueiros, que cabeceiam mais. Tendo como referência esses estudos, a Federação de Futebol dos Estados Unidos proibiu os cabeceios para jogadores com menos de 11 anos de idade em escolinhas de clubes de futebol de todo o país. Além disso, os jogadores que possuem entre 11 e 12 anos de idade não podem dar mais de 20 cabeçadas por semana durante os treinos. Embora os muitos indícios de que a cabeçada faz mal para o cérebro, diversos especialistas afirmaram que ainda existe muito para se discutir sobre o tema, pois o real risco neurológico da prática ainda não foi descoberto. Se você tem animal de estimação, principalmente gatos, deve saber que eles não costumam beber água com muita facilidade. Nesta época que as temperaturas estão mais elevadas, a hidratação para os felinos deve ser reforçada. Ar-condicionado geladinho e o Alok desmaiado embaixo do ar. A tutora do Max coloca pedras de gelo para estimular o consumo de água. Primeiro ele brinca, olha desconfiado e põe a patinha. Elias Feliciano não queria mais ter pet em casa, mas a Mia apareceu e conquistou todo mundo. Adivinha se ela não é super mimada? A água tem que ser fresca e para mim, eu dou água filtrada para ela. Essa água filtrada é geladinha? Geladinha também. Ela merece também, né? A Botinha é uma gatinha temperamental. Tem 7 anos e prefere beber água direto da torneira. E ela pede. O que foi? O que você quer? Vem aqui. Vem. O Frajola também adora uma água fresquinha. O Snow, de 9 anos, também. E esta é uma característica dos felinos. Eles não gostam de água parada no pote. Aqueles tutores que tiverem condição e tiver a oportunidade de estar disponibilizando uma fonte para esses animais, para que incentive o consumo de água deles, tá? A troca frequente, várias vezes ao dia, para que esse animal tenha uma água fresca e, consequentemente, ele queira consumir essa água, então incentive ao consumo dela. Isso é importante para que esse animal, então, faça bastante gestão de água, ainda mais em períodos quentes. Para quem não tem tempo para abrir a torneira toda vez que o pet pede água,
A sugestão é trocar várias vezes ao dia. Tendo em vista que o gato é mais seletivo, ele é um pouquinho mais fresco na hora de escolher sua alimentação, que ele gosta de água corrente, sempre água fresca. Ele não gosta daquela água parada, água velha de um dia para o outro. Isso eles não gostam. Nesta semana, o estado registrou as temperaturas mais altas do ano. 39,2 graus em Pedro Gomes. A umidade relativa do ar oscila entre 10% a 30%. Dados que ajudam a explicar tamanha felicidade dos pets ao brincarem com água. Aliás, brincar com água é a diversão preferida destes pets. Todos os dias, às 9 da manhã, a turma da creche e os que ficam hospedados vão para o pátio fazer a festa. Pelos sinais corporais deles, a gente vê que eles estão muito felizes. E principalmente no depois, na hora que a gente vai descansar, que a gente recolhe os cães para a varanda, eles simplesmente relaxam, descansam, como se fosse uma aula mesmo de natação, de brincar no mar. Depois é só descansar e a gente vê que eles ficam muito bem. E o detalhe, espalhadas pelo pátio e dentro dos potes d'água, frutas frescas picadinhas. Um mimo para eles que têm muita energia. É uma das formas que a gente usa aqui, né, dentro da creche, do daycare, para aumentar a ingestão de água dos cães. Né, fazer uma forma de ficar atrativo a ingestão de água, principalmente nesse calor, nesse tempo, para ter um atrativo a mais para ele ir lá e tomar mais água. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite e início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.